Olá, tudo bem? Bom, no episódio passado, na qual começamos esse podcast, a gente falou um pouco sobre os aspectos históricos da violência contra crianças e adolescentes e também falamos sobre os dados que vêm crescendo ano após ano, conforme nos últimos 15 anos, que vem crescendo em pleno século XXI. Falamos um pouco também sobre as formas como ele pode acontecer e as prevenções, que é muito importante. Inclusive, você que está assistindo isso, recomendo que você dê uma olhada naquele podcast primeiro para que você possa vir entender um pouco mais do que estamos discutindo aqui e a sua importância. No podcast de hoje, a gente vai falar com uma profissional que trabalha na psicologia, que vai trabalhar com um ramo de muita importância para auxiliar o magistrado, que trabalha dentro de um núcleo psicossocial de proteção à infância e à juventude. Além disso, será abordado ao longo dos tópicos quais são os projetos que têm sido feitos, desafios e o que é analisado por este perito que atua dentro do processo. A nossa convidada de hoje é a Camila e ela é uma profissional que trabalha nesse ramo e ela vai nos explicar acerca do tema. Olá a todos que estão assistindo, ouvindo esse podcast. Eu sou a Camila Alessandra Scarabel, eu sou psicóloga. Estou há 21 anos, né, nesse trabalho. No ramo mesmo, no Poder Judiciário, estou há quase 11 anos e atuo no núcleo psicossocial, como a Isabela falou. Dentro do Poder Judiciário, nós contamos com equipes de núcleos psicossociais em determinadas varas que auxiliam os magistrados em suas decisões. Os núcleos psicossociais, além dos psicólogos, possuem assistentes sociais e algumas equipes também pedagogos, que nesse trabalho de estar no Poder Judiciário não somente nas perícias dentro dos processos, mas também com a atuação na comunidade, com projetos. Prazer, seja bem-vindo. Me chamo Isabela. E eu me chamo Marcos. E seja bem-vindo ao Pode Falar. Bom, primeira pergunta que eu tenho a te fazer, Camila. Qual a sua história para atuar no psicossocial de proteção à criança e adolescente? Teve alguma motivação, uma situação parecida? O profissional psicólogo dentro do Poder Judiciário, assim, esse núcleo psicossocial, formado, como eu falei, de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, eles entram no Poder Judiciário aqui no estado de Rondônia através de concurso público. Então, eu prestei em 2012 o concurso público, fui nomeada em 2013 e desde então comecei a minha atuação. Eu já era servidora pública, né, na saúde, trabalhei também antes na assistência social e ingressei no Poder Judiciário. Quando a gente entra através de um concurso público, a gente onde a critério da administração, onde precisa desse profissional. E esse setor, dentro a vara de proteção, né, na época chamava Segundo Juizado da Violência e Juventude, né, tem uma grande história assim, quando começou os pioneiros, né, do serviço social da psicologia, assim como o Poder Judiciário já tem 41 anos, né, aqui no estado de Rondônia, então tiveram as primeiras assistentes sociais, depois vieram os psicólogos e foram se formando esses núcleos para os trabalhos, né? Assim, na vara da violência doméstica, nas varas de família. E existia o núcleo de proteção à infância e juventude, que era, né, na verdade, esse número é recente, né, a vara de proteção, porque se desmembrou, mas era o primeiro e segundo juizado, na verdade era um só, que eram os juizados da infância e juventude, no Centro Integrado da Infância, que ficava ali na Rogério Weber, na frente da Praça das Três Caixas d'Água. Acho que as pessoas aqui, né, na cidade, muitos se relembram da vara do juizado lá. E lá não era somente o Poder Judiciário, mas lá integrava também a delegacia e o Ministério Público. Né, mas imagina lá na década de 80, todo mundo junto, né, um prédio bem pequeno. Hoje lá, inclusive, é um centro histórico de documentação do Poder Judiciário, né, um prédio tombado, um prédio muito bonito, um prédio histórico, e não se podia fazer reforma. E assim foram crescendo, né, a demanda da população foi crescendo, a população conhecendo o Poder Judiciário foi aumentando, então assim, não coube mais a delegacia, né, e a delegacia saiu de lá, depois o Ministério Público ficou ainda um tempo com a gente, a Defensoria Pública também esteve, mas assim, os espaços estavam muito pequenos, e até pra gente, né, a equipe foi crescendo muito. Então, assim, se começou lá com uma assistente social, depois vieram duas. No meu concurso, né, já tinha, assim, várias equipes, assim, que, assim, além, a vara de proteção não atua somente com os processos criminais de violência, mas atua também com os processos de adoção, com as guardas onde as crianças correm algum risco e toda a situação do acolhimento institucional, né, os chamados abrigos, onde ficam as situações que crianças e adolescentes precisam ser acolhidas. Então, é muita gente, né? Hoje somos em 20 profissionais, né? E quando eu entrei na equipe lá em 2013,
2013, esse núcleo criminal ele estava recém-formado, então precisava de profissionais ali. Então, assim, eu fui lotada lá, né, para trabalhar com crimes envolvendo crianças e adolescentes. Tá? E o que são esses crimes, né? Toda situação em que uma pessoa vê uma situação de risco, né, as suas crianças, né, são nas suas famílias ou também na comunidade. Então, sempre se fala, né, qualquer situação denuncie. Então, nós temos as violências físicas, as negligências, as violências psicológicas e as violências sexuais. Então, qualquer pessoa pode fazer denúncia no Disque 100. Essa denúncia, ela chega na delegacia, né, vai se apurar, vai se formar um inquérito. Para chegar no Poder Judiciário, precisa passar pelo inquérito. Então, tudo começa lá na delegacia. Né? E essas denúncias vêm através do Disque 100, através dos conselhos tutelares, através da escola, enfim, a comunidade denunciando. Todas essas denúncias, elas chegam na delegacia. Feito um boletim de ocorrência. No delegado, ele forma um inquérito e encaminha ao Ministério Público. O Ministério Público, vendo que há elementos para se formar uma denúncia, ele encaminha ao Poder Judiciário, né? E aí o juiz vai ver se tem elementos e aí se forma o processo. E aí que vai entrar na sua atuação. O juiz, eu quero que a equipe aqui do núcleo psicossocial, psicólogos e assistentes sociais, olhem o que está acontecendo nesse processo, olhem para essas pessoas. Por que tem atrás dos processos? Né? Aquelas páginas e páginas são vidas, são pessoas que estão ali. Então ele encaminha, né, para a equipe e fala, olha, veja como, faça um estudo de quem são essas pessoas. Então, nós vamos, né, encaminha lá para o nosso setor, né, é um crime, né, se for uma situação de acolhimento, encaminha para a equipe que lida com acolhimento, e às vezes as situações são até paralelas, né, existe o processo civil de medida de proteção, existe o processo criminal para se apurar esses fatos. E a gente vê, né, e às vezes até atuam as equipes juntas, né, e junto também às vezes está um processo já de guarda acontecendo, então assim, a mesma família pode estar em todas as instâncias ali, na vara de proteção, ou às vezes também em outras varas, que é a vara de família, né, já quando é uma guarda envolvendo separação dos pais, enfim. Mas assim, encaminhou para o nosso núcleo, né, a equipe vai ver com qual profissional ficará, se vai ser atuação em dupla, né, que a gente também trabalha em relatórios multiprofissionais com assistente social. Na nossa equipe não possui pedagogos, né, isso é mais as varas de execução de penas alternativas, né, a VPEMA. Então, nós vamos olhar para esse processo e vamos, né, temos que ler, entender, e vamos chamar essas pessoas para virem para entrevistas, né? Aí são as várias ferramentas que nós utilizamos, entrevistas a todas as pessoas envolvidas ali no processo. Quando eu falo todas as pessoas, é a vítima, seus familiares, demais pessoas que a gente achar necessário, o contato com a escola dessa criança ou adolescente, o contato com os profissionais que atenderam, o conselho tutelar, o Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, o CRAS, a gente vai ver quem que atendeu essa criança, esse adolescente e, se for necessário, conversar com esses profissionais, psicólogos clínicos que estão atendendo essa família e também convidamos o réu, né, que é a pessoa, o autor da violência também, não é somente a vítima. Nós temos que entender a outra parte dessa pessoa que está sendo, né, tá sendo ali como réu no processo, a pessoa que foi denunciada, que está como acusado na situação, para ouvir a parte dele também. O que aconteceu, qual a relação dele, porque nas situações de violência, a maior parte, 70% é intrafamiliar. Né? Infelizmente, né, acontece ali ou de pessoas conhecidas. Existem os casos extrafamiliares? Existem, mas a maior parte que nós atendemos é intrafamiliar. Então, a gente faz esse levantamento, entender como é que era essa dinâmica, como eram essas relações, desde o histórico, pegando lá de trás a infância dessas pessoas, a gente vai fazer um histórico, porque muitas violências, elas chama transgeracionais, ou seja, já aquilo que meu pai e minha mãe aconteceram com eles, eu estou repetindo a mesma história e fazendo isso com meus filhos e replicando esse tipo de violência. Um exemplo é a violência física. Eu cresci apanhando, então assim, a forma de educação que eu tenho é bater nos meus filhos, porque eu acho que é essa forma que vai discipliná-los. E muitas famílias têm esse perfil. E a violência física hoje não é mais permitida. A violência física é crime. Bater em criança é crime, né? Existem as leis aí que respaldam isso. Então, assim, uma situação que o pai bate alguém na comunidade, ou a escola vê, né, que a criança ali está machucada, vai fazer a notificação dessa violência, vai gerar um boletim de ocorrência e vai ter esse trâmite penal, né? E aí nós né, é um convite a essas pessoas, elas não são obrigadas a participar, né, chamamos, e elas vindo nós vamos fazer, né, explicamos qual é o motivo delas estarem ali, né, que não é um acompanhamento psicológico, né, se houver necessidade nós fazemos os encaminhamentos necessários à rede, né,
É isso, ouvir suas histórias e comunicar ao magistrado, né, as informações pertinentes ao que ele precisa saber sobre aquela situação. As famílias, elas contam muitas coisas, né? Contam suas histórias de vida, todas as suas fragilidades, e a gente vai colocar aquilo que é importante para o processo, respeitando também o sigilo, né, profissional que nós temos em relação, as questões éticas, de colocar aquilo que é necessário ao magistrado entender para tomar a sua melhor decisão. A gente não fala se aconteceu ou não, não é esse o caso, mas o que as pessoas falam sobre isso. E principalmente as crianças e adolescentes são ouvidas, mas não são ouvidas a respeito dos detalhes dos fatos, porque elas vão ter dentro do processo, elas vão ter uma outra etapa para isso, que é no momento da audiência. Quando é marcada a audiência, a partir de 2017 foi criada uma lei que se dividiu o que é escuta especializada e o que é o depoimento especial. Porque antes as crianças e adolescentes, elas falavam numa sala de audiência tradicional, né? Era uma sala assim, né, onde estava o juiz, o promotor, o defensor público, o advogado, falando aqui em figuras masculinas, mas, né, as mulheres participando também, né? Quando eu falo juíza, entenda a juíza, o magistrado, a magistrada, tá? São as mulheres também participando desses operadores do direito. Então, essas crianças eram colocadas em salas antes de 2017. Então, a partir da lei, falou, não, epa, vamos ter um momento especial. Essas crianças e adolescentes elas têm que ser escutadas em um espaço diferenciado, com profissionais, exatamente, com profissionais que saibam conduzir essas perguntas, né, que é o chamado depoimento especial. Hoje, o depoimento especial, ele já tem estudos, né, foram criados protocolos. Hoje, nós trabalhamos com o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. A equipe do Judiciário daqui de Rondônia foi capacitada para isso, que é, pela lei, para poder ser um entrevistador forense, tem que ser capacitado. Então, foi criado o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, que é um protocolo adaptado à nossa realidade brasileira, e os profissionais aqui do Poder Judiciário foram capacitados por esse protocolo. Tiveram outros protocolos anteriores que se mesclaram, mas hoje é esse utilizado, e o tribunal já passou por umas 3 capacitações, né, em relação a isso. E quem realiza não é a nossa equipe, tá? Aqui em Porto Velho, né, lembrando que o Poder Judiciário do Estado de Rondônia é composto por 23 comarcas, aqui é a comarca de Porto Velho, que se estende de Tapuã do Oeste, né, pegando aqui Porto Velho, Baixo Madeira, indo até Nova Califórnia, até Extrema, né? Nova Califórnia, toda a ponta ali do Abunã. Então, a gente tem uma comarca muito grande, né? Nós já atendemos todo esse público, né? Mais esses 2 municípios, que é Itapuã e Candeias de Jambari. Então, e assim acontece com os demais colegas do interior, né? Eles têm comarcas bem grandes, né? Que abarcam vários municípios, então é essa população que atende. Então, todas essas situações de violações de direitos de crianças e adolescentes, fora os outros tipos de processos também que precisam do olhar da equipe psicossocial, né? Como eu falei, varas de violência doméstica, as varas de família, as varas de atos infracionais, quando é o adolescente que comete, né, alguma violação. Então, esse momento do depoimento especial é o dia da audiência mesmo, onde vai estar presente o juiz, o promotor, o defensor público e as testemunhas, só que a criança vai ter esse espaço diferenciado e esse profissional conduzindo esse trabalho, que são aqui em Porto Velho, é uma equipe chamada Ninho, Núcleo Institucional Humanizado de Oitivas, né, composto por psicólogas nesse momento. E elas fazem, né, esse trabalho com esse protocolo brasileiro de entrevista forense, fazem esse trabalho que é de que é de fazer as perguntas de oitiva. Perguntar quando aconteceu, como aconteceu, quem for. É mais diretivo. O nosso trabalho não é esse, até para evitar a revitimização. A criança já falou na delegacia. Na verdade, antes de chegar na delegacia, alguém já ouviu essa criança. Ela teve que falar em algum momento onde houve essa revelação da violência. Né? Eu fui lá na escola que ela contou, foi na escola que alguém viu, e ela, como é que aconteceu? E a criança falou. Né? Então, essa criança já teve esse primeiro momento de revelação a alguma pessoa que foi quem levou a ela à delegacia ou fez a denúncia anônima, ou seja, já foi vista a violência. Então, quando ela chega no Poder Judiciário, a gente não vai ficar perguntando a ela sobre o fato, a gente vai ver os aspectos de como é que está essa criança hoje, se houve proteção, porque da delegacia até o Poder Judiciário tem um tempo, né? Tem alguns fatos que são mais rápidos para chegar, como quando o réu é preso, quando há um flagrante da situação, e isso já leva um tempinho. Então, assim, não é assim, chegou na delegacia, já chega para nós, não, leva um tempinho. Então, quando chega até nós, a gente vê qual foi o caminho de proteção. Né, quais são os serviços que ela já recebeu? Se não houve, a gente faz os encaminhamentos, notifica ao magistrado para que se possa também ter outros cuidados em relação. Então, assim, o nosso aspecto é protetivo. O aspecto de prova, de saber o que aconteceu, quem foi, é num depoimento especial, onde aí sim vai ser
entrado no assunto, onde ela vai ter que contar detalhes, se ela quiser também, tá? Nenhuma criança ou adolescente, além ninguém no processo é obrigado a dizer, né? É colocado esse espaço de escuta para ela, de uma escuta muito acolhedora, onde ela vai poder falar sobre isso de uma forma que não seja tão pesado, né? Com o suporte desses profissionais, né? Que também, em qualquer situação, elas estão ali para o acolhimento também de uma situação muito difícil, porque são traumas, são situações geralmente de muita dor envolvendo, né? Então, o nosso papel ali, enquanto é receber primeiro essa família, é fazer acolhimento a essas pessoas, a essa família, que às vezes, com a questão da violência, essa família, ela rompe as questões dos seus padrões familiares, né, pais que se separam, a criança que não ficou nem com o pai nem com a mãe, está com outro familiar, né? Então essa criança, porque os pais, infelizmente, principalmente na violência sexual, não acreditam no discurso da criança. Não são todos os casos, mas já colocando, né, que são situações bem complicadas, que a criança e a adolescente não se sente apoiadas pela família, então outro familiar está cuidando. E aí nosso olhar é esse, né, dessa família, o que a gente pode fazer, orientar e descrever essa situação no processo, né, que é através do nosso trabalho final, é um documento que é colocado nos autos, né, os autos é o processo, e que ele ocorre em segredo de justiça, ou seja, ninguém vai ter acesso a esse documento, só as pessoas que fazem parte, né, quem só tem acesso ao processo, né, aos autos, a esse documento é o juiz, o Ministério Público e o defensor. Então as pessoas sabem do laudo ou do relatório, da informação que nós colocamos ali, depende do documento a ser produzido, dependendo de cada situação, são essas pessoas, são os operadores dos direitos envolvidos, né, porque são processos sigilosos. O magistrado ele encaminha todos esses tipos de processos, né, de toda essa natureza que você mencionou, né, como eu tinha falado, né, as negligências, violências físicas, psicológicas, sexuais, só que as notificações, elas acontecem mais nas violências sexuais, porque a violência sexual, assim, eu sei, nossa, que horror, aconteceu uma violência sexual, é aquela coisa que é um crime hediondo mesmo, né, começa com pena máxima de prisão, né, não existe pena alternativa para uma violência sexual. Infelizmente, na nossa sociedade, as outras violências, elas são naturalizadas. É difícil falar assim, né, o vizinho, esse vizinho aqui, tá dando um exemplo, né? Mas assim, como é mais difícil? Se sabe de uma violência sexual, as pessoas, embora nem todas, mas rapidamente você tem uma questão mais social de fazer a denúncia. Quando é violência, esse pai vive xingando esse menino, é meio que naturalizada. A violência física, bate às vezes na via pública, ninguém nem, tá certo mesmo, tá educando. Tem de mangueira, né? Então, assim, acaba chegando mesmo mais as violências sexuais. É interessante, né, que no começo da fala falou assim, as violências estão aumentando. Sempre assim, né, geralmente todo ano, como saiu agora no Anuário Brasileiro, né, com os dados de 2023, aumentou em relação a 2022, né, os dados de 2024 a gente só tem acesso só esse primeiro semestre, né, que a gente já está entrando em junho, mas a gente só vai ter acesso aos dados, claro, no ano que vem, né, 2025 você vê os dados de 2024. A gente olha para isso está sempre aumentando. Mas será que é a violência que está aumentando? As denúncias, né? E que bom que está aumentando, porque muitos casos são subnotificados, ou seja, não se chega às autoridades que se está acontecendo, porque a gente está falando, né? Então, hoje, essa conversa é para se falar à sociedade que você tem que se denunciar, sim, sabendo dessas situações. Então, quantos crimes aconteciam lá, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, 1990, não se falava em violência sexual, não se falava em violências físicas, negligências. Então, hoje, assim, se fala e tem essa comoção social, não, vamos denunciar. Então, assim, as violências sempre aconteceram, né? Como você falou, né? Se fizeram já o podcast anterior falando sobre essa questão histórica, sempre existiu violações de crianças e adolescentes, porque crianças e adolescentes só foram sujeitos de direitos no nosso país a partir de 1990. Desde da minha graduação, eu sempre trabalhei com famílias, né? Eu venho da iniciação científica, eu já conhecia a questão na época chamava-se abrigos institucionais, então eu fiz um trabalho, trabalhei na delegacia, na minha iniciação científica, um outro ano de pesquisa, eu me formei na Universidade Federal de Rondônia, né? Então desde cedo assim sempre gostei muito da área acadêmica, então fui fazer iniciação científica e trabalhei, né? E depois também com a violência doméstica contra a mulher. Então essa questão da violência sempre perpassou ali já a minha graduação. E logo assim na minha formação, a primeira área que eu atuei foi num programa de erradicação do trabalho infantil, PET, em Candeias do Jamari, e que eu trabalhei na política de assistência social. Então, trabalhando com famílias em vulnerabilidade, então, sempre esteve muito presente na minha formação. Depois fui para a saúde, onde trabalhei no hospital de base, né, também sempre com famílias. Então, assim, entrar no Poder Judiciário foi uma continuidade, só que agora um outro foco, um outro olhar, que é a questão do processo. Ou seja, aquelas situações que eu vivenciava lá na minha trajetória, agora quando elas viram o processo e chegam, né? Então, assim, são famílias. Então, para mim foi muito tranquilo, porque é trabalhar com famílias, é olhar, é escutar essas histórias,
áreas, só que agora, né, com essa questão de produção de documentos, embora se produza também nos outros espaços, mas é uma forma diferenciada. Então foi muito tranquilo para mim, assim, né, e um gosto mesmo, porque eu gosto desse meu trabalho, de estar com famílias. Agora, assim, todo serviço a gente sempre tem as nossas inquietações, né? E eu acho que até a inquietação que eu já sabia, né? Porque eu já atuava também no serviço público, a questão dos serviços que é oferecido pelo Estado à comunidade, né? Então isso é sempre uma frustração, assim, que não atende a contento. Por exemplo, quando a gente tem uma situação de uma criança, adolescente que precisa ser encaminhada a um serviço de psicologia. Hoje a gente tem, quem oferece serviços de psicologia às pessoas são as faculdades e a Universidade Federal, né, as faculdades, né, daqui da nossa cidade, que a gente pode encaminhar, né, os estagiários que, né, no seu último ano ali estão fazendo seus estágios e contar com isso. Fora isso, o serviço público não oferece um serviço, principalmente em relação às vítimas, um serviço especializado. Já houve alguns momentos que teve algum serviço, mas esse serviço foi desfeito e hoje nós não podemos, eu vou encaminhar para esse núcleo do Estado ou da Prefeitura para se fazer esse acompanhamento psicológico. Nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, só que ele é assim, para olhar de assistência social, que é para olhar essa família, assim, logo que acontece a denúncia, nós também encaminhamos para dar um aspecto protetivo, mas já quando precisa do acompanhamento terapêutico, meio psicoterapêutico, nós não temos. A criança, às vezes, adolescente precisa de um acompanhamento pelo CAPS. Não somente as crianças, mas os pais também, né? Precisa de um psiquiatra. Vai entrar na fila do CAPS, ou seja, existe o serviço do CAPS, mas assim, é uma fila numerosa. Às vezes até o CREAS também, é até essa questão que eles não vão fazer o acompanhamento psicológico, mas desse suporte é uma fila gigantesca também, porque são poucos profissionais, né? Então a gente precisava de ter mais, né, não somente do serviço público, mas também talvez de organizações não governamentais, de ter essa assistência. Então é uma questão que a gente, poxa, está aqui, né, um adolescente precisa tanto, né, pegando um adolescente porque assim, né, já sofreu lá desde o seu... tem idade, né, desde pequena, aí tá lá na adolescência, né, sofreu, e agora que ela conseguiu falar na adolescência sobre isso, romper, e tá, né, a pessoa fragmentada, com muitas dores, com muitas dificuldades emocionais, e não se tem para onde trabalhar. Então, essa é uma coisa que ainda que frustra, que me deixa, assim, inquieta, e que acho que a gente ainda tem que avançar nisso aqui no nosso município. Porque tem muito daquele negócio que muitas vezes a gente tem que se cuidar sozinho, a gente não precisa de psicólogo nem terapeuta. Aí quando às vezes eles vão atrás e enfrentam esse desafio, acaba até mesmo frustrando. Exato. E quando vai ver, a pessoa já é adulta, às vezes já tem até suas próprias mágoas, aí às vezes cria mais muros dentro de si mesmo e por vezes até perpetua aquele ciclo de abuso, aquele ciclo de violência. Exatamente. É isso aí. E às vezes, e a outra questão que a gente lida também é que as situações que chegam de famílias sem poder aquisitivo até de chegar a esses serviços. Então, às vezes, poxa, eu não fui lá no CREAS, que você me caminhou, que você falou que era importante, porque eu não tenho dinheiro para ir até lá, né? Que eu tenho que pegar um Uber, o ônibus não passa, é difícil, tarará, não tenho. Condições financeiras, eu não posso me ausentar do meu trabalho, eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou levar a minha filha até lá, se eu trabalho, não tenho quem leve, né, não atende no sábado, como é que faz, né? Então essas famílias com dificuldade mesmo de acesso a esses serviços. Ou até mesmo avós, né, que são muitas vezes muito mais velhos, tipo socorreu interfamiliar e às vezes foi o pai ou o padrasto, e a mulher não quer a criança de volta, não se sente mais, ou não é mais adequada para cuidar daquela criança, fica difícil para os avós levarem, né? Porque são pessoas de idade. Exato, também tem esses fatores, né? Às vezes muitos falam assim, eu não tenho condições de saúde para levar, tá de mão, leva-se na escola, estou indo ali, né? Então, sim, se deparamos com essas dificuldades econômicas, sim, sociais, de acesso aos serviços, né? Mesmo tendo acesso ali, às vezes as pessoas não conseguem chegar até eles. Nós comunicamos também alguns serviços, né? Por exemplo, o CREAS tem um serviço que chega, vai até as famílias, só que eles também têm toda uma alta demanda, eles também precisam do carro, enfim. Né? Então, tem todas essas dificuldades. E fora isso também, né? Às vezes as pessoas, já sou, né? Principalmente quando a gente pega, nós não atendemos somente os adolescentes, mas também adultos, que aconteceu a violência lá atrás, ou porque o processo demorou para chegar, ou porque eles só foram contar, né? Assim, eu completei 17 anos, aí quando vai chegar o processo de reabilitação, a pessoa está maior de idade. E tem adultos que fazem a denúncia, porque existe a questão do tempo, né, de prescrição. Então, assim, a pessoa adulta, ela pode também fazer a denúncia. Eu sofri minha infância, adolescência toda, hoje estou com 25 anos, vou fazer a denúncia daquilo que me aconteceu. E aí ela vai até a Delegacia de Proteção à Infância, da Delegacia Especializada da Infância e da Adolescente, para se fazer essa denúncia. Então,
atendemos pessoas adultas também. E eles falam, não, já está, né, estou aqui fazendo a denúncia, quero que seja condenada, mas eu não quero mais mexer com isso. Eu não quero que meu esposo saiba, não quero que minha esposa saiba sobre isso. Às vezes até isso não quer que ninguém da família até conheça, porque é uma dor dela, está fazendo a denúncia, mas quer que aquilo fique quieto. Eu vou fazer aqui, a pessoa vai ser condenada, mas não, tipo, não quero mexer muito com isso. E às vezes é os pais que fizeram na adolescência, quando chega elas já estão adultos, já estão numa relação matrimonial, elas falam assim, não quero que ninguém saiba da minha família, né? Foi meu pai que fez a denúncia lá atrás, eu não quero mais falar sobre isso. E a gente respeita esse tempo da pessoa, né? A gente só comunica, olha, o processo independente do nosso estudo vai continuar, vai chegar o dia da audiência, você vai ser notificada sobre isso. E também, se quiser, é importante comparecer sim à audiência, apenas para falar que você não quer falar sobre isso, para encerrar essa situação na vida dela, né? Porque a partir do momento que você faz a denúncia, muitas famílias falam, não, mas eu não quero, tira esse processo, acaba com isso. Não se tem esse poder, né? O processo ele se torna público, ou seja, o Ministério Público tem que caminhar com ele, não depende da vontade de ninguém. Até um tempo atrás, né, em questões de lei, a pessoa podia se interferir, tinha vontade. Não quero que esse processo mais para aí no Ministério Público mesmo não vá para frente. Hoje não se tem mais isso, né? O processo chegou na delegacia, vai correr, vai até ser finalizado. Isso é muito importante porque nos últimos anos, inclusive, tenho que falar para vocês que depois daquela ocorrência que infelizmente foi denunciada nas Ilhas de Marajó, a gente viu um grande número de pessoas no TikTok, nas redes sociais, falando de situações que sofreram abuso e muitas vezes já são adultas. Então, mesmo você que é adulto, que já passou de 18 anos, já passou de 19 anos, ou até mesmo são muito mais velhos, podem sim denunciar esses abusos que ocorreram e seguir um processo, seguir essa clamação pela sua justiça, pelo que vocês sofreram, e até mesmo de conseguir um psicólogo, de entrar na psiquiatria, que vocês não tiveram essa chance. E outra coisa importante também, que às vezes essa pessoa, esse autor da violência, ele pode continuar abusando de outras pessoas. Não é uma condição, abusou de uma, vai continuar com outras. Não, mas vai que. Então a gente escuta de muitas vítimas, olha, eu só fiz a denúncia porque eu quero que essa pessoa não faça mais com ninguém isso que aconteceu comigo. Então, assim, para quem passou por isso, fica até essa questão assim, de sensibilização. Será que essa pessoa que fez isso comigo pode fazer isso com outra? Não, eu tenho certeza que não. Então, enfim, mas é algo para se pensar. E que muitas essa vezes pessoa faz, né? A gente vê que muitas pessoas são denunciadas, né? Por cometer certo crime de abuso. E geralmente não é só uma pessoa que faz, são várias pessoas, né? A gente tem visto muito isso, né? Geralmente, assim, uma pessoa da família faz, aí aparecem outras pessoas da família e falam, aconteceu isso comigo também. Às vezes até pessoas mais velhas, lá na minha infância essa pessoa fez também, quando é uma pessoa bem mais, de uma idade bem maior do que a vítima, né? E às vezes até grupo de irmãos, um irmão denuncia, aparecem os outros irmãos falando também. Principalmente os meninos geralmente eles não falam sobre... Até porque aquele negócio do aspecto da vergonha, até aquele negócio de tipo... Na infância fala assim, isso você é homem, meu irmão. Para com isso, não pode ficar choramingando, não. Exatamente. E aí os meninos, assim, por isso que a subnotificação de meninos é bem maior do que a de meninas. Porque as meninas têm isso, porque acontece, as meninas falam, tem essa questão que a mulher pode, os meninos sentem muita vergonha. Até porque são geralmente homens que praticam esse tipo de violência. Então, de questão de ser questionada a sua sexualidade, né? Então, assim, eles ficam com muita vergonha e guardam isso. Então, às vezes, quando uma irmã, acontece com alguma irmã, com uma prima, um parente, eles dizem, peraí, tenho que falar também que aconteceu comigo. Às vezes até a família fica forçando, a mãe, peraí, aconteceu com você também? Me fala. Aí acaba sentindo, ou seja, às vezes até um pouco de pressão, mas acaba, o que é bom, a gente fala, ficar guardando isso para si durante tantos anos, isso causa muitos prejuízos psicológicos, né? Eu da psicologia posso afirmar isso, né? Quanto danoso, você guarda um segredo tão grande, você carregando aquela dor sozinho, sem dividir isso com ninguém. Então, assim, mesmo que você fale isso, que não é um profissional, mas fale com alguém da sua família sobre, aconteceu isso comigo, o poder verbalizar, poder tirar essa dor tão grande de você já é um passo. Aí a ajuda de um profissional especializado vai poder ajudar a isso ficar mais elaborado dentro de si, ficar essa dor pequena. Vai esquecer? Não vai o que aconteceu, mas essa dor ela vai ficando menor quando você é trabalhado no ambiente terapêutico, né, com um psicólogo clínico, ou às vezes até é necessário a questão psiquiátrica, que em alguns casos sim se faz necessário. O que ajuda a questão psiquiátrica é quando se precisa da questão medicamentosa, né? O psiquiatra é um médico que vai passar uma medicação para a pessoa, porque às vezes reduzir sintomas de ansiedades, né? Aspectos depressivos e outros fatores aí psíquicos que podem acontecer. Eu queria fazer umas perguntas sobre os desafios da
avaliação, né, com a família e outros indivíduos que estão envolvidos no processo. Então, eu sei que a senhora já respondeu uma boa parte da primeira pergunta, mas eu vou fazer ela do mesmo jeito, né? Eu queria que a senhora falasse de que forma a senhora lida com a resistência ou a negação por parte dos familiares que estão envolvidos no processo, né? Durante a avaliação. Eu gostaria de saber como é que a senhora lida, né? De que forma. Então, quando chega o processo, a gente entra em contato com as partes, né, através dos telefones que estão ali, a gente faz toda uma busca, às vezes precisa dos oficiais de justiça também, né, a gente faz toda essa busca dessas pessoas, como eu falei, às vezes o processo é bem antigo. Então, conseguimos acesso a essas pessoas e explicar para elas, olha, estamos aqui, né, o Poder Judiciário chegou ao processo daqui, a gente faz. Ai, não quero, às vezes, alguns, oh, que bacana, eu quero falar mesmo sobre isso. E os que apresentam a resistência, como você falou, a gente vai sensibilizar, olha, é importante você poder contar, né, que é o momento, a gente explica o que é esse trabalho, que às vezes as pessoas já acham que é audiência, né, confundindo. A gente explica, sensibiliza, e às vezes nessa sensibilização eles vêm, né, a gente explica um pouco mais, às vezes tem dúvida, pergunta de novo, né, a gente entra em contato por telefone, por mensagem, e a gente vai explicando. Se a pessoa fala, não, foi muito assim, tem pessoas que param de responder a gente, porque, não quero falar com ninguém da justiça, não quero mais, já faz tanto tempo, para que isso agora? Por que vocês vieram me procurar agora? Né? E esse tempo é muito relativo, tem processos assim, a gente relativamente aconteceu há 6 meses atrás, mas a pessoa, às vezes, quer intervenção imediata, né? E não é assim, eu denunciei e a pessoa vai ser presa, só se houve um flagrante. Então, algumas pessoas já ficam decepcionadas com isso, que querem fazer a denúncia e seja presa, né? E a gente sabe que no direito não é assim, uma responsabilização, uma condenação é uma coisa muito grave, então tem que seguir todo o ritual ali, né, do processo penal, para uma pessoa ter o seu julgamento. Então, mesmo explicando isso para as famílias, algumas, né, não quero, ou às vezes por questões emocionais mesmo, não querem mais falar aquilo, então a gente vai respeitar. Né, vai ser comunicado e vai falar, olha, vai ter audiência mesmo assim, né, você não vai participar desse momento aqui conosco, desse estudo aqui conosco, né, com assistentes sociais, psicólogos, mas mais à frente vai ter audiência e a gente faz a comunicação e o processo vai correr, né. Foi dado esse espaço para elas, mas a gente percebe que às vezes está muito doído aquilo, ou elas estão frustradas porque, né, não tiveram o seu tempo, que queriam já que a pessoa já tivesse presa, enfim, a gente entende, né, essas dores todas e não vamos insistir, né? Porque elas têm que estar ali, elas têm que querer estar conosco. Em sua opinião, como os aspectos culturais e socioeconômicos influenciam na avaliação e durante o processo? A questão socioeconômica, ela parte também. Às vezes tem famílias que falam, olha, eu não tenho condições de ir até o fórum, né? Então, a gente vai fazer o deslocamento até elas, tentamos chegar até elas. Então, já tem um primeiro impasse. Então, assim, fazemos, né, esse contato. E aí, depois, a questão socioeconômica, ela vem na questão de acesso aos serviços, né? Às vezes, a família fez ali o trabalho com, né, a gente fez todas as orientações e isso, não consegue chegar ao serviço. Não tem como ir aqui na Faculdade de São Lucas para acompanhar o psicológico, mesmo morando aqui, próximo da região, não tenho condições de ir lá, meu trabalho impede, eu trabalho de diarista, se eu faltar um dia no meu trabalho, eu não vou ter o que comer. Então, são essas questões de acesso aos serviços, a questão falei, a gente vai até eles, né, mas depois depois, e às vezes as questões de como essa criança está, né, as faltas dos fatores econômicos, claro que também a gente vai encaminhar para os programas assistenciais, caso a gente perceber uma situação de extrema, assim, de necessidades dessa família se manter, né, os programas socioassistenciais, como Bolsa Família, né, a gente faz esse encaminhamento, encaminha o CREAS para poder dar esse suporte ao CRAS, que elas estão, né, com o CRAS, Serviço de Referente de Assistência Social, que estão nos bairros, né, ou que a gente comunica para que eles cheguem até essas famílias. Né. E assim, independente das condições socioeconômicas, a questão de abertura conosco, a abertura das orientações, isso é muito relativo, porque a gente tem famílias com poder aquisitivo, famílias que tiveram questões culturais, né, tiveram acesso e às vezes estão tão ali bloqueadas nas suas questões emocionais que também não conseguem caminhar muito, então isso é muito relativo. E tem famílias com menos instruções, com menos poder, e que são muito mais abertas a questão de ouvir, a questão de poder mudar algumas dinâmicas. Então, isso as questões intrapsíquicas, elas são muito mais profundas do que as questões assim, uma família com menos poder aquisitivo vai ter menos entendimento do que está acontecendo e poder mudar em relação àquilo. É muito relativo da gente comparar com uma família que tem oportunidades, né? Porque passa por questões emocionais e depende de cada situação. Então, não tem como a gente generalizar, né? Cada pessoa que chega lá, cada núcleo familiar que chega para a gente é uma abertura para a gente ouvir essas pessoas e saber do que elas precisam.
Eu gostaria de saber de você qual é a sua motivação para continuar atuando, né? Mesmo atuando nesse ramo, né? Mesmo com todos os desafios que a senhora falou. Olha, quando eu escolhi ser psicóloga, a minha motivação é transformar vidas, mas transformar a partir do momento daquilo que as pessoas também querem, né? Não é eu chegar e impor qualquer coisa, é a partir do momento dessa abertura. Então, nesse trabalho, possibilitar isso, né? Dentro desse estudo, as orientações, os encaminhamentos, fazer com que essas pessoas possam ressignificar naquele contexto, como eu falei, não é um acompanhamento psicológico, mas é naquele momento que estão ali conosco, poder fazer alguma coisa com que elas se sintam até um acolhimento, até poder escutá-las, né? Nesse meu vez, muitos falam, principalmente as pessoas que estão sendo os acusados, eles falam, poxa, nenhum momento, mesmo que eles se falem que são inocentes, né? Isso não é o nosso caso, mas é a fala deles, né? Que não, eu não fiz nada, estão me acusando justamente, mas assim, poder falar, eles terem esse espaço de fala e poder também encaminhar essas pessoas que estão sendo acusadas, porque eles estão em pleno sofrimento por estarem respondendo o processo. Como eu falei, não é a nossa trabalho ali dizer se eles fizeram ou não, isso é uma decisão do magistrado, mas assim, poder dar voz a essas pessoas. Então, isso que, assim, cada família que vem está aberta a eles e poder contribuir naquilo que eles precisam, que é muito assim, o que eles precisam vem muito deles e daquilo que eles querem também, o que eu percebo que eles podem escutar, aquilo que eles podem receber de orientação, de encaminhamentos. Então, isso é o que me motiva todos os dias a estar com as pessoas, né? Poder contribuir na vida delas, naquilo que elas precisam. Agora eu gostaria de fazer outras E perguntas. querem, precisam e querem, né? Que, como eu falei, passa, depende muito do querer de cada uma. Eu gostaria de fazer outras perguntas, mas vai ser sobre resultados de perícia, né? No caso de avaliação. Assim, quais são os resultados da perícia que têm que ser notificados e analisados? Então, a perícia a gente vai fazer todo esse contexto sócio Uhum. histórico da família, quem é essa família, de onde ela veio, quem são essas pessoas, né? A gente faz com cada núcleo ali que a gente abordar, né? E quais são essas dinâmicas e como é que foi essa revelação dentro do contexto familiar. É importante saber de onde veio essa denúncia, quem viu, quem olhou, né? Porque é a partir dos familiares que a gente vai poder informar ali com o magistrado como aconteceram com mais detalhes. Claro que isso também é visto na audiência, mas a gente vai assim esmiuçar um pouquinho mais com a família, como é que foi. E com a criança e adolescente saber como é que ela ficou depois de tudo isso, né? Como é que a criança está emocionalmente? Como eu falei, como a criança, adolescente ou adulto chega para nós depois de um determinado tempo, como é que ficou sua vida após essa revelação? Eu contei lá, como é que ficou? Eu fui separada dos meus pais, não estou com, né? Que rumos que ela tomou, né? Então a gente vai colocar isso, os impactos psicológicos, isso são elementos, como eu falei, a gente não está ali para dizer que aconteceu ou não, mas mostrar como é que ficou a repercussão daquela notificação na vida dessas pessoas, né? Então isso a gente descreve e, né, isso no âmbito da psicologia, o serviço social vai fazer sua abordagem dos aspectos sociais dessa família, e quando é o laudo multiprofissional, o relatório multiprofissional, a gente coloca as duas, né, tanto o social quanto o psicológico, e vai ser colocado nos autos. Esse é um documento que nós produzimos. Entendi, muito obrigado. Agora, passando para a próxima pergunta, né? Assim, quais são os principais indicadores que você procura nos resultados para confirmar a ocorrência de violência, né? Então, a gente não está, assim, como eu falei, para Aham, comprovar, sim. né? Mas, assim, a gente pode dizer como é que foi vista essa revelação dentro da família, como é que ficou essa família. Descrever como é que ficaram essas dinâmicas, os impactos, como é que está essa criança e adolescente hoje. Então, nem sempre, nem toda vítima, ela vai ter algum sintoma, né? Isso é bom, mas a criança não teve nada, né? Aconteceu, parece que é como se não tivesse acontecido nada, porque depende de cada um, depende de como a família lidou com isso. Quanto mais suporte recebe da família, menos impacto psicológico. Isso já é uma condição assim, que tem na literatura e eu comprovo a cada dia. Quando é muito pior quando acontece uma violação e essa criança tem um descrédito dos familiares, ou seja, ninguém acredita nela. Teve alguma pessoa ali na escola pegar e fizeram o boletim de ocorrência, mas a família, não, é mentira, né? Essa menina é uma mentirosa. Falando menina porque a maior parte, né, como falado, são meninas que chegam. É mentirosa, isso não aconteceu, o padrasto é inocente, né? É tudo invenção dela. Essa criança, a adolescente, se sente abandonada ali para esse núcleo. Poxa, o que eu falo, ninguém acredita, eu sofri isso, é uma dor tão grande e ninguém me dá credibilidade, né? Então a gente vai descrever isso, porque já é um... Né? E às vezes, quando a adolescente ali, né, pegando esse exemplo, uma adolescente que revela uma situação de violência sexual e diz, não, meu padrasto, depois que aconteceu isso, eu fiquei afastada da minha mãe, a mãe não quer saber. Então, de certa forma, ela está falando que houve uma violação, porque senão ela não estava tão...
tão angustiada com esse contexto. Então, a gente, né, de certa forma, fala as consequências dessa revelação, o que dá a entender como é que estão essas relações familiares hoje, como a família olha para isso, e que ela, né, logo ali mostra que foi vítima de uma situação. É importante também ressaltar que a gente também tem as falsas denúncias, acontecem. Em menos proporção, é. E a gente ali dentro das dinâmicas, a gente pode perceber, principalmente quando são crianças muito pequenas, que às vezes os cuidadores, eles se confundem com alguns sinais, né? A criança, principalmente quando há separação de casais, né? A criança vai passar um fim de semana na casa do pai, a criança chega com uma assadura, aí o outro familiar chega, nossa, o que aconteceu aqui? Está machucada a região genital, a região anal, e já acha que aconteceu uma violência. A gente vem falando muito isso, qualquer sinal denuncie, mas espera aí, vamos... Né? A gente também tem a cautela de sair acusando também. Ah, foi fulano que fez isso. Espera aí, o jeito que pergunta para a criança, a gente sabe que interfere. Uma criança muito pequena, ela responde aquilo que o adulto quer. E dependendo dos sinais que o adulto faz, já dando o nome à pessoa, já falando, foi fulano que fez isso, já foi, a criança vai só olhar, aham. A criança nem sabe o que está acontecendo ali, então a gente tem muito cuidado. Tá, mas eu não vou denunciar? Espera, conversa com a pessoa, né, o outro lado de lá, o que aconteceu, somente se for uma relação tão próxima, né? Claro que às vezes a pessoa, ele claro que vai mentir, né? A gente já parte desse pressuposto que o outro, se cometeu a violência, vai mentir. Mas procure saber como foi a rotina da criança aquele dia, outros familiares que estiveram ali envolvidos, e não fazer perguntas. Se você está notando alguma coisa com a sua criança, adolescente, não fazer perguntas de quem foi, assim, diretamente, principalmente se forem muito pequenas eu falo, menor de 7 anos. A gente influencia essa memória, e a gente pode, às vezes, fazer uma falsa denúncia. Né? E às vezes fazer a maior confusão, aí chega lá, né, caminhando, né, um tempo ali até o judiciário, aí lá essa criança muitas vezes perde o convívio com essa outra pessoa, e sendo que às vezes nem foi só uma outra situação. A gente tem que estar atento? Temos que estar, mas evitar certos exageros também que se tem em relação a essa questão, principalmente da violência sexual. Também violências físicas, às vezes também casais separados que estão em litígio, é muito comum, né? A criança escorrega na casa de um outro, já foi o fulano que bateu, já chega acusando, a criança confirma porque ela vai confirmar aquilo que essa pessoa que para ela é referência de cuidado quer, né? Foi seu pai que te bateu? A criança, né, afirma e às vezes vai lá na delegacia e registra uma falsa ocorrência. Ah, mas tem o exame do ML que vai. Tem o exame do ML, mas olha quanta coisa. A criança tem a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, passar pelo Instituto Médico Legal. É um transtorno para essa criança também estar nesses ambientes. Então, sente assim, temos que ser cautelosos, mas também ser cuidadosos com as denúncias. Não é que a gente tem que ter provas, né? Não tenho prova de que aconteceu violência sexual. Eu vou denunciar. Ok, mas sim, é só uma questão de um cuidado que a gente tem que ter ao sair julgando algumas. Porque quando vem espontaneamente a fala da criança é uma coisa. Agora, se eu estou supondo, a gente tem muito cuidado. Deixa que lá na delegacia, né, vai ter a fase de que a criança vai ser escutada e vai poder falar quem foi que fez isso. Às vezes, com uma situação de proteção, a gente tem que perguntar. Mas, assim, é ser cautelosos também em relação às denúncias. O mais interessante que tu falou desse negócio foi que, tipo assim, eu não sei. E às vezes a pessoa, assim, eu não confio muito na pessoa, talvez ela esteja mentindo pra mim. Eu posso levar no hospital e falar, olha, eu acho que talvez tenha ocorrido isso, mas eu não tenho certeza. Vocês podem fazer uma avaliação pra mim? Tem esse pressuposto, assim, essa avaliação que pode fazer? Sim, tem aqui o Hospital Infantil Cosme e Damião, quando é caso de crianças, né, pode ser levado sim. Né, e assim, nem toda violência ela deixa sinais físicos também. Então, assim, a maior parte não deixa, né? Então, são poucos casos que vai ter essa evidência física, como os atos libidinosos, né? Que é passar a mão, é mostrar vídeos. Então, isso geralmente é mais através da fala das crianças. Então, é muito delicado mesmo essa temática. A gente tem que ter muito... Sim, mas é Mas na porque dúvida... a senhora falou das assaduras, que às vezes pode aparecer, até mesmo algum sinalzinho, e as pessoas ficam em dúvida, e às vezes vai falar com a pessoa, até mesmo não quer falar com a pessoa por causa que vai no pressuposto que a pessoa não vai falar nada, mas também não quer acusar e talvez causar um constrangimento, né? Então, tem essa chance de levar no hospital e falar, olha, minha filha apareceu com sinal, meu filho apareceu com sinal, eu estava banhando ela, eu vi o sinalzinho, vocês podem verificar isso para mim, ou fazer essa avaliação? Sim, é um caminho, sim. É um bom caminho, então, até para que, como a senhora disse, até porque foi falado até num vídeo nosso que muitas vezes quando a criança vai mentir é por induzimento dos adultos, que vão falar, como a senhora disse, né, para poder não levar bronca, ou até mesmo assim poder afirmar, os pais às vezes vão perguntar, tipo, ele fez isso com você, a criança vai lá e afirma, mas na verdade não fez, por causa que foi de certa forma, mesmo que não intencional, foi um induzimento. Isso, é uma indução mesmo naquela fala.
né? Mas assim, não é porque a criança, às vezes a criança não tem, ela quer mesmo, aquela questão de lealdade com a pessoa que está cuidando dela. Então ela acaba falando, né? Confirmando aquilo que o desejo do adulto. E às vezes esse adulto ele faz isso sempre pela proteção. Né? Sim. Só que às vezes quando litígio, a gente sabe que inconscientemente tem aspectos de querer prejudicar aquela pessoa, principalmente questões quando envolve guardas, né? Então assim, eu tô tão com raiva daquela outra pessoa que às vezes assim, não é que quer fazer isso, mas a gente acaba induzindo. A nossa raiva é tão inconsciente em relação àquela minha ex-conjugalidade, não dei certo com tal pessoa, então essa raiva está muito dentro de mim. Então, qualquer motivo, sabe, parece que está ali, precisa só de, ali, né, já está o gás aceso, só falta ali o gatilho, fogo, falta um né, gatilho ali isso, para poder para poder falar mal daquela outra pessoa. Então, vou procurar. E como eu não converso com aquela pessoa, que muitos ex-casais, infelizmente, não se conversam, vai procurar um meio do boletim de ocorrência, né, para fazer isso. Então, assim, só cautela, né, a gente cuidar também com essas nossas emoções. Será que eu estou fazendo isso por raiva? Acho que tem que ter essa reflexão. Né, principalmente quando se trata assim, de ex-casais, se a criança está nessa guarda compartilhada, se eu já saí acusando o outro sem saber direito, porque eu estou com muita raiva dele, mas assim, é pai, é mãe, né, porque também tem os homens que também fazem em relação às mulheres, que passou o fim de semana na casa da mãe, a semana, a mãe não está cuidando. Vamos sem ter elementos mesmo, porque assim, gente, a delegacia recebe muitas denúncias todo dia, então é para realmente situações concretas, situações que as crianças precisam ser cuidadas, e não sem situações de corriqueiras, né, que às vezes assim, a criança brinca, a criança cai, se machuca, às vezes o adulto não dá tempo e aí nisso é motivo para levar a delegacia e fazer que está, sabe, sendo violentada fisicamente. Então, embora tenha aquilo de não se olhar para as violências físicas, também há esse exagero de toda situação de uma criança que escorrega, uma criança que se machuca, já também virar boletim de ocorrência. Então, assim, a gente lida com essas duas nuances, esses dois opostos, né? Sim. Né? Tanto de não fazer as notificações, quanto fazer as notificações que não são. Aí, a última pergunta que eu tenho que fazer sobre a senhora, que fala sobre uma criação de trabalhos e projetos de combate na violação dos direitos da criança e do adolescente, é que, durante minha conversa com a senhora, assim que estive comunicando, a senhora me informou que vocês têm um exercício de fazer projetos que envolvem a temática. Como seriam esses projetos? Hoje, assim, nós temos em execução, na Vara de Proteção à Infância e Juventude, um projeto que ele é desde 2017, chamado Miracema, que é um projeto que vai até as comunidades. A gente começou isso por conta da questão das violências sexuais com menino, porque assim, menor de 14 anos, né, menino ou menina tendo relacionamento sexual é crime. Sim. Então, assim, a gente recebe muitos processos das comunidades ribeirinhas, comunidades rurais, onde é naturalizado o casamento de meninas de 12, 13 anos. Então, elas formam famílias, isso é crime. Então, assim, fica muito como que um magistrado vai condenar ali uma família, né? Enfim, e é uma questão que ele tem que condenar porque não há, na nossa lei, abertura para isso. 14 anos, não há consentimento. Então, a gente vai até as comunidades para falar, né, que é uma violência sexual. O tipo de crime começou com isso, na verdade, em 2017, né, motivado por esses crimes que chegavam, principalmente, né, era uma situação que tinha acontecido no Baixo Madeira, outras situações que estavam chegando. Lugares com mais vulnerabilidade, né? Isso, são meninas assim que geralmente o acesso à escola é mais difícil, pela toda a questão, né, transgeracional, de que as mães já não estudaram, né, então elas são a primeira geração que está ali na escola, geralmente, aí quando chega nessa idade, vou me casar e ter filhos igual a minha mãe, então se perde o direito dessa menina exercer, tá, de estudar. Geralmente os meninos também abandonam, vão para os seus trabalhos rurais, e aí se constitui matrimônio, né? Assim, uma relação conjugal, no caso, né? Relação conjugal, já você tem filhos e essa menina perde. E fora os riscos, né? Que é uma adolescente, uma menina ali, tendo filhos, os riscos, né? Para essas crianças também, né? Praticamente uma criança cuidando de outra criança. Porque geralmente envolve gravidez, ou não. Mas se mesmo não envolvendo gravidez, é crime, tá? O crime, qualquer relacionamento sexual com um menor de 14 anos. Com pessoas adultas, né? O adulto, né? E geralmente também são jovens rapazes ali, acabou de completar 18 anos e está com uma menina de 12. Então, por conta dessas questões sociais, nós temos esse projeto e cada ano nós vamos a comunidades diferentes. Então, já vamos na Ponta do Abunã, Jaci Paraná, Nova Mutum, Bandeirantes, aqui também toda a região da BR, né? Como eu falei, Itapuã, Candeias, né, os distritos de Candeias. Então, a gente faz esse trabalho nas escolas, né, na comunidade, aí dependendo, a gente chega em cada... Geralmente, atualmente, a gente tem ido às escolas, qual é o espaço que a gente consegue falar mais, né, com essas famílias, né, a gente faz rodas de conversa.
E também dentro de sala de aula com os adolescentes e crianças, né, a gente tem um trabalho específico. É uma ação assim pequena dentro da demanda que existe, até porque o Poder Judiciário não tem isso a gente precisa atender os processos, mas a gente tem essa ação que a gente vê como importante para poder falar também nas comunidades sobre essa questão das violências. Então, começou com essa questão da violência sexual, né, com esse público, essas meninas menores de 14 anos, mas que hoje a gente fala de todos os tipos de violações de direitos também, né? Até a falta de escola é uma violação de direito. Sim. Né, a falta de atendimento à saúde. Então, a gente traz esse tema à comunidade. Um aspecto interessante que tu falou foi que menores de 14 anos, eles não podem ter relações sexuais. E quando você falou que vocês têm fazer esses projetos nas escolas e apresentar, isso é muito importante que, pelo menos assim, ao longo da minha infância, até mesmo assim nas escolas, a gente vê boatos de que meninos ou meninos vão ficar com pessoas mais velhas até por causa daquela admiração, de poder ganhar status e tudo. E às vezes eu falo assim, não vai dar nada, isso não existe, não tem problema, é só, mas depois eu termino e tá pronto, acabou. Mas não é bem assim, isso é uma violação, é uma criança, um menino e ela precisa ser respeitada. São idades diferentes, né? Então, assim, tem que ter responsabilidade também, tem que saber quando se inicia, né? Uma questão sexual. Se for da mesma idade, não há problema, né? A questão é quando é uma pessoa mais velha, de desenvolvimento superior. Às vezes, até adolescente um pouco mais velho também responde aí para o ato infracional, né? Então, assim, é uma pessoa que já tem um outro olhar para essa sexualidade com aquela pessoa que está ali iniciando, está na descoberta do seu corpo, né? Ali a puberdade acontecendo. Então, é respeitar esse período de desenvolvimento humano, né? E a nossa lei colocou até os 14 anos, para depois ela ter, né? Aí, a partir dos 14 anos, há uma escolha, né? Que não seja abusiva, porque, infelizmente, muitas também, meninas e meninos entram em relações abusivas, né? E é importante falar, quando você falou dessa troca, porque eu vou ter o status, a gente também tem uma outra questão que é pouco falada na nossa sociedade, é a exploração sexual. Essa menina quis se prostituir com 15 anos. 15 anos não é prostituição. É exploração sexual. Prostituição é a partir dos 18 anos e não é crime. Uma mulher, um homem seguir esse caminho. Mas, assim, menor de 18 anos é crime, chama exploração sexual, que é quando, e não é somente por dinheiro, né? É qualquer troca que acontece. Eu vou ter um relacionamento, estou saindo com essa pessoa e ela me leva para jantar, ela me dá um tênis, me dá um celular. Isso é exploração também, tá? Então, assim, a gente também é pouco falado e pouco se chega a esses processos, porque isso também é muito naturalizado. A menina, E a família também, ela tá ganhando, o cara paga as coisas para ela e também, né? Que bom que leva ela a passear, tá levando ela em lugares legais, mas isso é uma forma de, quando essa troca, chama-se exploração, porque é diferente do abuso. Tá meio que mascarado, né? Vamos dizer, essa exploração sexual, né? Exato. A gente vê que, ele faz isso e isso pra mim, né? Ele tá sendo uma pessoa boa, né? E aí é como se fosse uma máscara, né? E sendo que na realidade aquilo ali está sendo uma exploração sexual, né? Exatamente. Muito obrigada, Camila, pela sua presença nesse podcast de hoje. A sua presença foi muito importante para a gente saber esses aspectos que a gente não conseguiu trazer no podcast passado e a gente até mesmo não sabia. Então, muito obrigada de verdade pela sua participação, por tirar esse tempinho conosco aqui, para trazer essas informações do seu trabalho e a sua dinâmica também. Muito obrigada também a você, ouvinte, que está aqui nos ouvindo, que está ouvindo esse podcast, de trazer mais conhecimento para você, a sua família, a sua comunidade. Espero que você possa compartilhar, que você conheça os nossos perfis no Instagram, que é canal de Todos contra o Abuso, nosso canal no YouTube, que está aqui logo abaixo, e também o nosso Spotify, que você compartilha com o máximo de pessoas possíveis, que quanto mais pessoas conhecerem, mais a gente consegue combater e mudar essa realidade que infelizmente ainda está presente na nossa sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela, muito obrigada, Marcos, obrigada, Faculdade de São Lucas, por esse espaço, por falar para esse assunto tão importante à nossa sociedade.